Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de Inter de Limeira e São Paulo. Partida essa válida pelo Campeonato Paulista. Era partida em atraso do São Paulo, né? Como todo mundo sabe, quando o São Paulo ia jogar contra a Inter de Limeira, estava disputando a Supercopa e esse era um jogo atrasado, jogo que foi disputado em Brasília. O mando era da Inter de Limeira, foi disputado em Brasília, lá no Mané Garrincha. E a gente vai falar bastante desse jogo, porque acredito que tenha bastante coisa pra gente falar e a gente, novamente, como eu faço em todos os vídeos, a gente vai falar com muita calma, tá? Desse jogo, porque eu acho que a gente tem coisas a pontuar. É muito importante a gente vencer, né? Depois de 4 rodadas sem vencer. É um futebol questionável do São Paulo, né? Nas últimas partidas contra Ponte Preta, Santos, os times que o São Paulo enfrentou recentemente, né, Guarani, nessas últimas partidas, o São Paulo não vinha desempenhando um bom futebol. Não acho que hoje, né, até pelo menos alguns minutos do segundo tempo, não acho que o São Paulo desempenhava um futebol de encher os olhos, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Hoje tinha uma expectativa muito grande pela a estreia do Rames Rodrigues no Campeonato Paulista. Ele estreou e a gente vai fazer pontuações sobre isso também. Eu vou fazer algumas colocações aqui, tá? E a gente vai hablar bastante. Então vamos lá. O Carpini entrou com um time basicamente parecido com o que jogou contra o Guarani. Só teve algumas peças ali que ele alterou, mas Caleri, Ferreirinha, Luciano ficou no banco. Ele mudou a dupla de zaga também. Entrou com Arboleda e Ferrarese. Rafael no gol, Igor Vinícius e Wellington, praticamente o mesmo time, gente, só mudou algumas peças ali, Michel Araújo também estava no banco, e era uma proposta de time mais ofensivo, né, eu acho que ele tá apostando muito no Ferreirinha, e eu acho interessante, tá, o jeito que o Ferreirinha joga em campo, que ele se dispõe em campo, né, eu acho interessante utilizar essa peça, é uma peça muito veloz, né, eu acho que dá para optar ali entre ele e Eric. Eu acho que são duas peças muito boas, peças que podem agregar muito no time do São Paulo. E, obviamente, era o que faltava, né? Uma peça veloz em um meio de campo, né? Mas, enfim, ele entrou com esse time, né? Um time com proposta mais ofensiva. Obviamente, para o São Paulo só interessava a vitória, né? Contra a Inter de Limeira. Não interessava empate, derrota, nada do tipo, tá? Porque basicamente, gente, se não ganhasse hoje da Inter de Limeira, ficava numa situação muito complicada. Porque domingo a gente pega o Palmeiras e a gente encerra contra o Ituano. Então, era jogo pra vencer mesmo, assim como foi contra o Guarani, e eu não esperava que o São Paulo fosse... Olha como é irônico. Eu não esperava que o São Paulo fosse não trazer os 3 pontos, né, contra o Guarani, e esperava que o São Paulo talvez pudesse arrancar um empate da Inter de Limeira. E as situações se inverteram, né? A gente não conseguiu ganhar do Guarani, que era um dos piores times do campeonato, e a gente conseguiu vencer a Inter de Limeira, que vinha fazendo um bom campeonato. Apesar de ter sofrido um revés aí, não conseguiu ganhar, acho que da Portuguesa, se não me engano. Mas enfim, o primeiro tempo eu achei que o São Paulo começou até bem, né? Mas novamente, conforme o jogo ia passando, a gente ia percebendo que o São Paulo dependia muito de lampejos, né? De lampejos, de jogadas de bons jogadores, como o Lucas, por exemplo. O Lucas hoje ele jogou mais centralizado, né? Que é onde ele já tinha externado que ele queria jogar. O Ferreirinha estava na ponta, então eu gostei também da escolha do Ferreirinha ali na ponta. O Wellington Rato também estava do outro lado. Então, o São Paulo dependia muito de lampejos de jogadores talentosos, que é o caso do Lucas, né? Que às vezes tem um lampejo de futebol do Ferreirinha, enfim. O São Paulo dependia muito disso, tanto que o Lucas fez umas 2, 3 jogadas sozinho, assim, né? Então, o São Paulo, de fato, dependia muito disso, desses jogadores, assim. Então, foi um segundo tempo bem abaixo do São Paulo, foi um segundo tempo de mais do mesmo, tá? Cruzamento, lançamento, não tinha uma jogada trabalhada, você não via, de verdade, gente, eu me questionei se o São Paulo estava treinando, se o São Paulo realmente tinha um treinamento, se o São Paulo treinava, porque não era possível que o time passava dias no CT para apresentar isso em campo, né? Então, São Paulo, eu não achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, eu achei que os jogadores não se aproximavam, você tem
dois pontas que vão avançar, só que você não utiliza esse avanço porque você fica só jogando bola na área, você fica só fazendo o lançamento e não resolve de nada, né? Não vai resolver a situação. E era mais do mesmo, era mais do que o time tinha apresentado contra o Guarani, e era muito mais do mesmo. E aí, numa linda jogada do Lucas, né? A jogada inicia no Ferreirinha, então a gente tem que dar os créditos. Inicia no Ferreirinha, aproximação, tabela rápida com o Lucas, a inteligência do Lucas, que passa de novo pro Ferreirinha dentro da área, e o Ferreirinha finaliza e faz o gol. Finalmente desencanta com a camisa do São Paulo. Finalmente. E eu espero de verdade que esse gol traga mais calma pro Ferreirinha, que ele consiga desempenhar, porque ele tem futebol, gente. Ele é hábil, ele é rápido, mas ele toma decisões erradas, né? Eu acho que basicamente 80% das decisões que ele toma em campo são decisões erradas. Até o momento dele fazer o gol, ele só tinha tomado decisões erradas. E aí o São Paulo abre o placar. Eu acho interessante, né, sair pro vestiário com a vitória parcial. Eu acho que dá uma acalmada e aí você consegue voltar, administrar, tentar fazer algumas coisas, né, no jogo. E aí o São Paulo voltou pro segundo tempo, mas não voltou muito bem, né? A Inter de Limeira voltou um pouco melhor no segundo tempo, até porque só restava para eles buscar o resultado, né? Voltou melhor pro segundo tempo, tentou, arriscou, mas assim, a Inter de Limeira também não ofereceu riscos pro São Paulo não, tá? O único risco para mim que eu me lembre que a Inter de Limeira ofereceu ao São Paulo foi no início do jogo, que eles bateram uma falta, a bola bateu na trave, eu pensei que aquela bola ia entrar, lá ele, a bola bateu na trave e não foi gol. Eu acho que ali naquele momento eu já devia ter tido certeza que a gente ia ganhar hoje, porque uma bola daquela não entrar, em outros tempos ia entrar, né? Mas a Inter de Limeira não causou muitos riscos, assim. Eu acho que eu sentia a dupla de zaga hoje, eles estavam muito... Eles estavam bem... Não é confiante a palavra, mas... Eles estavam fazendo uma partida boa, assim. A dupla de zaga não tem muito o que reclamar hoje. Pablo Maia também, Pablo Maia, Alisson, acho que fizeram uma boa partida hoje, né? Eles vinham bem abaixo. E a dupla de zaga, eles estavam bem seguros, na verdade, né? Essa é a palavra. Eles estavam bem seguros ali. Então, a Inter de Limeira não ofereceu muitos riscos, assim. Só quando o São Paulo errava passe, que é de praxe, né? O São Paulo erra passe, que gera contra-ataque para o adversário. E aí, a Inter de Limeira chegava, mas também... não ofereceu muito risco não, gente. Confesso que eu achei que a Inter de Limeira fosse ser um pouco mais agressiva, assim. E aí o Carpini começou a fazer algumas mudanças, né? Começou a tirar jogadores, ele colocou o Luciano em campo. Logo depois, um pedido da torcida, a torcida começou a pedir. Obviamente a gente queria muito ver o Rames Rodrigues em campo, porque se ele quer tanto a titularidade, a gente tinha que ver se ele merecia essa titularidade, né? E aí depois ele tirou o Lucas e o Ferreirinha e colocou o Rames e o Michel Araújo. Na hora, eu fiquei brava com essa substituição, porque ele tirou os dois melhores do time, né? Ele tirou o Lucas e tirou o Ferreirinha. O Lucas eu até entendi, tá? O gramado era um gramado pesado, um gramado judiado por causa dos shows que acontecem no Mané Garrincha. Então eu imaginei que realmente ele fosse tirar o Lucas, mas o Ferreirinha, eu acho que ele podia ter esperado um pouco mais para tirar o Ferreirinha. O Michel Araújo entrou bem, ele entra bem em todos os jogos que ele joga, dificilmente ele entra ruim, eu acho que ele dá uma dinâmica pro time, ele dá um passe diferente. Eu gosto do Michel Araújo, eu gosto do futebol dele, mas eu não teria tirado o Ferreirinha por aquele momento, porque eu acho que o Ferreirinha, depois do gol, ele meio que deu uma desencantada, então ele é um jogador realmente de velocidade, eu queria ver ele jogando com o Rames. O Lucas eu até entendi a substituição, mas o Ferreirinha não. E aí ele colocou o Rames e o Michel Araújo. E aí todos os olhares estavam, obviamente, para o Rames Rodrigues, né? A gente queria muito ver como ele ia desempenhar, como ele ia jogar. E, gente, sinceramente, os minutos que ele jogou em campo, ele jogou muita bola. Esse é o Rames Rodrigues que a gente quer ver. Esse é o Rames Rodrigues que tem que ser titular. Esse é o jogador que a gente quer ver. E aí eu me questiono, ele realmente estava fora de forma? Será que ele realmente estava fora de forma e não conseguia jogar? Porque o que ele mostrou hoje... Gente, sinceramente, ele fez mais do que muitos jogadores em campo. E ele jogou 20 minutos. Ele entrou, se não me engano, com 70 do segundo tempo. Então, assim, ele desempenhou um bom futebol, né? Já logo no início eu consegui perceber a versatilidade do Rames Rodrigues. Ele consegue perceber
ele consegue ter parâmetro de todas as partes do campo. Então, ele tem uma visão muito aprofundada. Então, em qualquer lugar que ele tiver, ele vai conseguir visualizar um jogador do São Paulo e vai conseguir fazer exatamente o que o Carpini quer que seja feito. Porque o Carpini quer essas jogadas, ele quer essas enfiadas de bola. E o Rames consegue fazer isso. O Rames é um jogador muito habilidoso, é um jogador inteligente, né? Eu acho que essa é a maior característica dele. E, sinceramente, ele foi coroado, gente. Ele deu uma assistência e fez um gol. Claro que o gol dele foi uma jogada toda do Luciano, que o Luciano fez uma excelente jogada. Hoje o Luciano jogou bem, ele não jogou mal, tá? Ele entrou bem. E aí ele acabou que sobrou pro Rames ali, o Rames fez o gol. Mas o Rames deu uma assistência, jogou bem, ele deu um passe pro Pablo Maia. Depois ele deu um outro lançamento que... Eu falei, meu Deus, não é possível. O cara tem uma visão de campo que é absurdo, gente, é absurdo. Eu, sinceramente, dor de cabeça pro Carpini, tá? Mas ele vai ter que achar um jeito de encaixar o Rames no time titular. Sinceramente, eu falei isso no ano passado e eu tô falando de novo em 2024. O Rames Rodrigues não é jogador para ficar no banco de reservas, não é. E você tem peças para isso. Você tem peças para jogar. Tem que ver como é que ele se sente depois da partida de hoje. Mas eu acho que é um desafogo, sabe? Você entrar na partida, você jogar bem, você dar uma assistência e você fazer um gol. Eu acho que ele realmente estava precisando disso, porque o começo dele foi ruim no São Paulo. Não foi um começo bom. Então a gente teve uma série de polêmicas que aconteceram acerca da passagem dele, assim, no início, né, do São Paulo. Então, perda de pênalti, não estava desempenhando... Ficou no banco em algumas partidas, e aí depois pediu para sair do São Paulo, agora voltou atrás. Então, sinceramente, se o Rames Rodrigues for comprometido com o futebol, ele só tem a agregar. Não tenho dúvidas disso, gente. Sinceramente, o Rames é um jogador de qualidade, assim, absurda. Ele e o Lucas são os dois caras, assim, que podem desequilibrar no time do São Paulo. E eu acho que eles têm que jogar juntos. Não sei o que o Carpini vai fazer da vida dele, mas eles têm que jogar juntos. Só pra finalizar, o Caleri tomou o segundo cartão amarelo, né? Uma entrada boba. Tomou um segundo cartão amarelo, não enfrenta o Palmeiras no domingo, então tem que ver o que o Carpini vai fazer. Se eu fosse ele, sinceramente, eu entraria com o Luciano, isso até o meu amigo Thiago Paçoca comentou, né? Eu entraria com o Luciano de centroavante e colocaria o Rames e o Lucas para jogar. Então, meu amigo falou isso, eu achei interessante, essa é a minha visão também. Então, tô falando aqui, valeu, Thiago Paçoca, meu grande amigo Thiago Paçoca, narrador, tá? Excelente narrador, que comentou isso lá no Twitter e eu acho extremamente interessante ser dessa forma. Mas acho que talvez ele vai colocar o Juan ou o Galopo, não sei o que ele vai fazer. Amanhã eu vou trazer um vídeo pra vocês, não sei se é amanhã ou na sexta-feira, não sei, vou ver. Falando sobre algumas coisas, tá, que eu percebi que antecederam esse jogo e a gente vai falar um pouquinho mais. Acho que o time do Carpini tem que melhorar, tá? Essa vitória veio pra dar calma, né, pros jogadores, pra tirar toda essa pressão de não jogar, né, de não conseguir jogar, não conseguir vitórias. Eu acho que é uma vitória que vem muito bem-vinda para você não entrar pressionado contra o Palmeiras, mas ainda assim, Thiago Carpini, o seu time precisa desempenhar futebol. O seu time não pode viver de lampejos de bons jogadores, de jeito nenhum. O time precisa ter armação, o time precisa ter tabelas, o time precisa ter aproximação. Um time não se vive só de cruzamento na área e de lançamento pro Caleri e seja o que Deus quiser. Seu time precisa jogar bola, sua batata tá assando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha análise. O vídeo vai sair um pouco tarde, porque eu odeio o jogo às 9h30 da noite. Amanhã, essa pessoa aqui que vos fala levanta às 5h40 da manhã, porque a vida é difícil, né? Pra nós, proletariados. Mas, enfim, fiquem com Deus, tá? Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais, de praxe, tá? Eu faço live lá na Roxinha. No momento eu ainda não tô fazendo, mas de vez em quando eu apareço por lá e eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então fiquem com Deus, muito obrigada por me assistirem até aqui e tenha uma boa madrugada aí de quarta pra quinta. Beijo!